Boa noite, amigos. Muito bom estar aqui nessa igreja, Distrito Especial do Vila Santo Antônio. Temos vários amigos aqui de várias comunidades, né? Vários rostos conhecidos. Eu fico feliz de estar aqui nessa noite para poder compartilhar a mensagem. Deixa eu fazer uma pergunta aí. Quem ganhou a maçã na entrada aí, ó? Tá. Agora quem já comeu a maçã? Nenhum esfomeado ainda, um ou outro aí ficou com vergonha de levantar, né? Maçã já sumiu. Mas tem que comer hoje, ou amanhã no máximo aí, né? Diz os estudos que são mais ou menos 5 porções de fruta. Então, por dia. Tem uns que comem 5 por ano, né? E uma é lá no Natal, né? Quando alguém mistura uma fruta lá, uma salada de batata, você achou que era batata, era maçã, você mordeu. Aí comeu sem querer. Nós precisamos cuidar da nossa saúde, gente. Precisamos urgentemente. Eu queria convidar você a abrir a sua revista no dia de hoje. Eu vou dizer como eu gosto de fazer aqui os nossos 10 dias. Nós estamos hoje no tema 5, correto? Correto ou não correto? Correto, né? Ó, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Tema 5. Saúde o quê? Espiritual. Vai que eu tinha lido o dia errado, né? Aí vocês iam ouvir do dia 5, mas vai dar certo. Queridos, saúde espiritual. Ontem, vamos ver quem é bom de memória, sem olhar. Ontem foi saúde o quê? Emocional. Muito importante o tema de ontem, né? Vou parar de perguntar aí para não testar o Alzheimer de ninguém aí. Mas, queridos, que privilégio é a gente poder estar juntos aqui. Eu separei aqui dois parágrafos para a gente ler. E nós vamos ler um pouquinho esses parágrafos, mas nós vamos focar no texto bíblico. Eu sempre, quando eu leio a revista, eu gosto de buscar, assim, alguma história da Bíblia que fale bem sobre esse assunto, que complemente esse assunto. E, gente, quando eu li a revista, eu bati o olho em saúde espiritual, me veio à mente uma história, na verdade, 3 histórias de Jesus. Obrigado, Pastor Robson. E eu quero que a gente tenha tempo de meditar. É uma mensagem mais breve, né? Você não está nem acostumado a vir na igreja segunda noite, né? A sua Bíblia até estranhou que saiu do armário lá e foi com você. Mas é bom, é gostoso, é um privilégio a gente poder estar juntos aqui. Então, todo mundo achou a revista do dia 5? Então, página 18, dia 5, saúde espiritual. Vai para outra página agora, a página 19. E eu queria ler o primeiro e o segundo parágrafo, pode ser? Depois eu vou ler mais um, falei que eram 2, são 3, né? Mas eu queria ler a primeira sessão com vocês. Olha o que Ellen White fala. Não é seguro ser cristãos ocasionais. Cumpre-nos ser semelhantes a Cristo em nossas ações o tempo todo. Então, pela graça, estamos seguros para o tempo e a eternidade. O conhecimento experimental do poder da graça, recebido em tempo de prova, é de mais valor do que o quê? Do que o ouro e a prata. Ele confirma a fé do que confia e crê. A certeza que Jesus é um auxílio bem presente, comunica-lhe uma ousadia que o habilita a confiar na palavra de Deus. Nele confiando com inabalável fé, sob as mais probantes circunstâncias. Gente, se você separar nessa frasinha aqui do meio que Ellen White falou, o conhecimento experimental do poder da graça, recebido em tempo de prova, é de mais valor do que o ouro e a prata. Quando a gente passa por uma provação, quando a gente passa por uma dificuldade, a gente não gosta, né? Eu não sei vocês, eu não gosto de dificuldade, eu quero conforto. Eu não quero passar aperto, não. Mas a vida joga aperto em cima da gente. Nós vivemos hoje na era do conforto. Você talvez pense que é diferente, mas todo mundo aqui é parecido nesse aspecto. A gente não quer só o banco de madeira, a gente quer o banco estofadinho. A gente não quer mais só o ventiladorzão lá, a gente quer um ar estourando ali. Alguns até vão com frio, assim, né? A igreja isso é uma briga danada. A gente não quer passar aperto, a gente quer estar bem. E não há pecado no conforto. Não há pecado, você pode ter um carro bom, dirigir legal, um monte de coisa ali. Bacana, você pode pagar, fez honestamente, pode ter. Não há pecado ter uma casa boa, um lugar legal, bacana, não tem nada, nenhum problema no conforto. Mas tem algumas lições que quando a gente aprende elas na aflição e no sofrimento, elas ficam parafusadas aqui na nossa mente. É ou não é verdade? Quando você sofreu um negócio, aquilo fica na tua mente.
Às vezes, por exemplo, um momento lá da escola, você está fazendo uma prova, e aí você não sabia a questão, mas olhou, tu lembra até hoje a resposta. E das outras que tu acertou, tu não lembra mais. Estava lá no teu trabalho, alguém te perguntou uma coisa do sábado, você não sabia nenhum texto, ficou perdido. Mas depois você foi, olhou, aquele texto está na memória. Aquilo que a gente aprende nesse momento de aflição, fica na nossa mente. E Ellen White fala que isso aí tem mais valor do que o ouro e do que a prata. O que a nossa revista falou no dia de hoje, a gente vai ler o segundo parágrafo desse texto aqui, mas esse conhecimento de Deus, essa busca da presença de Deus, talvez na aflição, é o momento que a gente mais se aproxima do Senhor. Talvez na aflição é o momento que a gente mais se apega. E Deus quer usar esses momentos para tornar esses momentos parte da tua vida. Para que você não passe só esses perrengues, depois esqueça tudo e faça tudo de novo. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente aprenda e se firme nele. É ou não é? Deus tem um plano para nós, mesmo no sofrimento. A gente questiona o sofrimento. Senhor, mas por que e tal? E eu quero deixar bem claro aqui, Deus não é o causador do mal, nem o causador do sofrimento, é o pecado, gente. É a desgraça desse mundo. Não é que Deus assim, eu vou fazer isso aqui para ele aprender. Não, mas Deus se utiliza de coisas que o pecado criou, e ele fala assim, o pecado veio com isso aqui para matar, roubar e destruir. Eu vou fazer com que essa mesma coisa, na verdade, traga vida. E alguém que passou por uma situação terrível, difícil, vai lembrar o valor que é se apegar no Senhor. Olha só o segundo parágrafo do texto que a gente vai ler agora na revista, ainda, queridos, na página 19. O motivo pelo qual tantos são abandonados a si mesmo em lugares de tentação é não terem o Senhor constantemente diante dos olhos. Quando permitimos que a nossa comunhão com Deus seja quebrada, ficamos sem defesa. Todos os bons objetivos, as boas intenções que temos, não nos tornarão aptos para resistir o mal. Devemos ser homens e mulheres de oração. Nossa petição não devem ser débeis, ocasionais, nem apressadas, mas fervorosas, perseverantes e constantes. Para orar, não é necessário que estejamos sempre prostrados de joelhos. Cultivemos o hábito de falar com o Salvador quando a sós, quando estamos caminhando, quando ocupados com o trabalho diário. Que o nosso coração se eleve continuamente em silêncio, pedindo auxílio, luz, força e conhecimento. Que cada respiração seja uma oração. Gente, no momento da dificuldade, é aquilo que a gente aprendeu com o Senhor que vai nos manter ou vai largar a gente para o mal. E veja que a Ellen White fala aqui que não adiantam boas intenções, né? E a gente tem até a frase popular, que de boas intenções, que lugar que está cheio? O inferno está cheio, né? É o ditado popular. A gente fala num jeito comum de falar, né? Porque, mas eu queria ter feito. Mas eu queria ter conseguido. Mas isso. Gente, de boas intenções, nós não podemos permanecer firmes apenas. É de bons propósitos. É de bons hábitos. Não é simplesmente da mente ou do pensamento. E aí ela fala assim, as nossas petições não devem ser apressadas. Não me responda, por favor, mas eu vou perguntar para você pensar. Quando você começou o seu dia hoje de manhã, quanto tempo você passou na presença de Deus? Como é que foi a tua oração? Se aquela fosse a última oração que você fizesse na vida, como que foi? Eu acabei de voltar de Passo Fundo. A gente estava tendo um evento com os pastores de lá. A gente saiu às 5 e pouco da manhã. E eu acabei de chegar, literalmente, não passei em casa. Vim direto de Passo Fundo e entrei aqui. Na estrada a gente está exposto a muita coisa. Muita coisa. E se a minha fé tivesse que resistir no culto que eu fiz hoje de manhã antes de sair para dirigir? Como é que seria? Pensando no meu caso. Se fosse baseado na tua última leitura da Bíblia, não me responde, mas quando foi a última vez que tu pegou para ler? Ou pelo menos lê de verdade, porque tem uns que fazem para cumprir tabela, né? Abre aquele negócio, acabou, pronto, feito, passo por dia. Lê de verdade. Se debruçar na palavra de Deus. Queridos, essas são lutas minhas e eu acho que são lutas de vocês também. Ter uma comunhão real.
Isso para mim é muito importante. E eu espero que para você seja também. A gente precisa se apegar com Deus. A história que eu queria meditar com vocês, depois quem sabe no final eu leio aqui o parágrafo que falta, mas está em Gênesis. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis. Abra ali comigo. Livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia. Nós vamos meditar agora no capítulo 39. Gênesis, capítulo 39. Brevemente, vamos meditar nessa história fantástica. Gênesis, capítulo 39. A história que a gente vai ler agora e vai meditar um pouquinho, não é de um homem santo, não. A gente cria esses padrões na nossa cabeça, né? A gente pensa assim nos grandes, Lutero, John Wycliffe, Guilherme Miller, e a gente às vezes coloca eles num pedestalzinho, como se não tivesse feito nada de errado. Aí você vai estudar a vida desses homens, você descobre que mesmo esses grandes homens tiveram erros, dificuldades e coisas que não são legais. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a Bíblia não esconde os defeitos. A Bíblia fala mesmo. Mas quando a pessoa acerta, a Bíblia também fala. E essa história, a história de José, um dos seus momentos mais difíceis, eu acho que ela tem muito a ver com o que a gente leu aqui, a questão da tentação, a questão de ter força. Vamos ler a partir do versículo 1, pode ser? A Bíblia diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-os dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. E o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, nada sabia, além do pão que se alimentava. José era formoso e de aparência. Pausa aí, vamos refletir um pouquinho. Ellen White, comentando esse texto no Patriarcas e Profetas, ela fala que o único milagre da vida de José são as interpretações de sonho, que é algo sobrenatural mesmo, que Deus vai lá e coloca na cabeça de José. Todo o resto, ela fala que era a junção do esforço humano com o poder divino. Não tem nada de sobrenatural na vida de José, tirando os sonhos, a não ser trabalho, firmeza. E a Bíblia fala que Deus estava sempre com José, e o que ele botava a mão dava certo. Tudo que ele tentava funcionava. E Deus foi abençoando o egípcio por causa de José. Olha que interessante, né? O egípcio foi abençoado por causa de José. A gente crê na palavra, crê no poder de Deus. Deus quer abençoar o teu empregador por ti. Mas às vezes Deus não tem como abençoar o nosso empregador por nós, porque a gente não está em condições de receber essa bênção, porque a gente não está fazendo o nosso melhor. Então a gente cria uma separação muito forte entre igreja e trabalho. Acho que a igreja é muito importante, o trabalho faz meio de qualquer jeito. Como cristãos, nós devemos ser os melhores funcionários, ou os melhores empreendedores. Não sei o que você quer fazer, vai abrir sua empresa, vai vender alguma coisa, vai trabalhar numa fábrica. Você é livre para trabalhar, mas nós devemos ser os melhores, os mais honestos, os mais justos, os mais dedicados. E Deus vai abençoar o nosso empregador por nossa causa, e é uma oportunidade de testemunho. Toda vez que, às vezes, a gente indicar alguém para um trabalho, né, pastor ali em Campo Bom, tal, falar, tem um irmão, tal, tem essa questão, e a pessoa falava assim, eu conheço o adventista, já trabalhou um adventista aqui. E aí o frio na barriga pegava, né? Que história que eu vou ouvir agora, uma positiva ou uma negativa? E eu ficava torcendo que tivesse sido um bom adventista. Tem uns pica-fumo, né? Mas eu ficava torcendo assim, Senhor, que seja alguém bom. Às vezes era, às vezes não era. Alguém que não foi bem lá, fechou a porta para muitos atrás de si. Isso é triste.
E talvez alguém que já tenha experiência chegar e o cara fala, não, tu é adventista? Tu vai trabalhar comigo, vamos resolver o que tem que resolver, porque eu quero você aqui. Porque enxergam a bênção que é. E essa bênção está restrita à igreja. Essa bênção é para todo que for fiel a Deus. E José, queridos, era muito, muito, muito fiel a Deus. Já já a gente chega no segredo de José, mas estava tudo indo bem, estava tudo legal, até que verso 7, acompanha comigo, se puder colocar na tela de novo, foi excelente ali. Verso 7, a Bíblia diz assim: aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José. Ele disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é a sua mulher. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ele. Sucedeu que certo dia, veio ele à casa para atender os negócios, ninguém dos da casa se achava presente, ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes na mão dela, saiu fugindo para fora. Pausa aqui. Olha, tá aí uma história fantástica. E que eu agradeço a Deus que aconteceu com José, e não com nenhum de nós. Porque me pesa o coração, com tristeza, de saber que talvez muitos de nós teriam pecado. E ninguém está acima disso. Ninguém está acima disso. Não tem nenhuma pessoa que possa dizer assim, não, eu nunca aconteceria, eu bato no peito aqui. Queridos, não há em nós, sozinhos, força para resistir à tentação. Não há. Não importa se é ancião, se é ministério da mulher, se é pastor, se é o que for. Se você está longe de Deus, o que vai acontecer? Vai cair, cara. Vai cair. Perceba que a mulher de Potifar incomodou José quantos dias? Quantos dias ela incomodou ele? Todos os dias que ela conseguiu. Ela infernizou a vida dele. Todos os dias. Tinha um convite para fazer algo que era errado. E José podia tão facilmente ter feito o que era errado. Era bem possível, ninguém saberia. Ela também era chefe dele. Ele podia dizer, eu só estava obedecendo ordens. Ele tinha toda a desculpa para dar. Mas perceba que ele começa falando de Potifar. E ele fala assim, como é que eu faria tanta maldade? E pecaria contra quem? Contra Deus. Foi esse texto de Ellen White que a gente leu, que muitos não têm o senso da presença de Deus, que me fez ir direto para essa história. Porque José sabia que não estava sozinho. José sabia que Deus estava ali. A gente perde noção da santidade e da presença de Deus. Quando eu tinha, ali acho que uns 7, 8 anos, a gente almoçava no Colégio Marechal Rondon, lá em Porto Alegre. Alguns conhecem, né? Minha mãe trabalhava lá. E aí um dia antes do almoço, eu vi umas moedinhas no armário da minha mãe. Eu falei assim, tá aí, são minhas moedas. Catei e botei no bolso. Estava usando ali um moletom canguru assim, né? Que tinha um bolso grande. Você botava as duas mãos. E fui para o almoço, bem quietinho. Comemos, tranquilo. Eu falei, mãe, tchau, tô indo para a escola. Vou para minha aula. Mãe, vai, já vou, mãe, vou indo. Beijo. Mas aí, antes de virar para a sala de aula, eu parei no tio Paulo. Vocês conhecem aí de muito tempo atrás aí. Mas lá ele tinha uma bancadinha só dos doces. Era benção, hein? O babalu era 10 centavos, gente. Olha que delícia. 10 centavos. E eu peguei as moedinhas e falei, tio Paulo, vê tudo em babalu. E o tio Paulo veio com moeda, chegou, contou o babalu, me deu uns 10, 12 babalus. Não era muita coisa, mas tinha mais de R$1 ali. Peguei os babalus, botei aqui e me virei para ir embora. Quando eu virei para ir embora, eu ouço um... Aí não é comigo, não é comigo. Jean. Ixi, rapaz. Aí virei, minha mãe estava me olhando de longe. Minha mãe fez assim, ó. Pode vir. Aí eu cheguei lá, oi mãe, o que foi? Eu preciso ir para aula, né? Eu preciso estudar, quero ser alguém na vida. Aí ela falou assim, o que você parou ali no tio Paulo? Não, mãe, o que você parou? Você está com a mão no bolso, o que você tem aí no bolso? Aí eu puxei um babalu, aí eu puxei uns 10 babalu, aí eu botei tudo assim na frente dela, né? E ela falou assim, de onde é que veio esse dinheiro?
Eu falei, mãe, eu achei. Achou aonde? No seu armário. Aí minha mãe foi dura. Falou, você não achou, você roubou. Esse dinheiro não é seu. Se você tivesse me pedido dinheiro para comprar um babalu, eu tinha comprado para você. Mas você pegou o que não era seu. Eu tenho 3 irmãs. Dividiu entre as minhas irmãs. Ó, elas vão tudo comer babalu, você não vai ganhar nenhum. Botou todos os babalu, cada uma ganhou uns 3, 4, assim. Foi amargo o dia ali. Um gosto amargo na boca. Isso foi muito importante para mim. Eu lembrei. Naquele momento eu pensei assim, ninguém está me vendo. Minha mãe está lá longe. Está tudo certo. É só um babalu. Será que alguém se arruina financeiramente por causa de um dinheiro de babalu? Não, não era sobre o babalu. Era o hábito. Era a ação. E minha mãe foi muito sábia, porque ela agiu na hora certa e ela viu. Mãe tem uns pressentimentos assim, né? Mas eu achei que ela não estava mais vendo. E aí eu segui e fiz algo errado. Depois me arrependi, escrevi uma cartinha para ela, me perdoou, tudo certo. Eu como babalu, não tenho nenhum trauma, você pode me dar babalu, eu vou comer, tá tudo certo. Mas é interessante essa questão. Ninguém precisou me ensinar que roubar era errado. Mas quando eu fui pegar as moedinhas, eu naturalmente olhei para os dois lados. Será que tem alguém me vendo? E tem pessoas que não fazem diferente. Vai mexer no celular? Tem que ver se a esposa está perto. Vai abrir as conversas? Tem que ver se o esposo não está passando por ali. Está fazendo coisa errada. Está caindo para o pecado. Não estou dizendo que está surgindo uma pessoa real, mas está se entregando. Pro nada, gente, pro nada. E o pecado cobra muito caro o preço. Arruina a vida de quem comete. E arruina a vida de todo mundo que está perto. Eu sei disso, você sabe. Porque eu conheço gente assim, tenho na minha família, você conhece, tem na sua família. E a gente sabe o preço que é o pecado. Mas como que José conseguiu? Ele tinha um senso da presença de Deus. Você quer saber o que é saúde espiritual? Saúde espiritual é saber Deus está aqui comigo. Não como um monitor, né? Tá ali me caneteando. Não, cometeu um errinho, cometeu uma coisinha. Não é essa maneira que Deus está agindo. Mas Ele está olhando com cuidado. Ele quer que a gente esteja bem. Ele quer que a gente tenha vida. E Deus está a todo momento. Essa semana minha esposa está lendo Salmos no culto dela. Ela compartilhou comigo Salmos 139. Alguns conhecem, né? Se eu tomar as asas alvoradas, se ela está. Se eu botar minha cama nas profundezas, você vai estar lá também. Deus está em todos os lugares. Não como alguém assim, pronto para pegar cada errinho. Mas alguém para guiar. Falar, filho, tu não está sozinho, cara. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu caminho contigo. Eu te dou força. Não é que José fosse um super-humano. Nossa, José era o cara mais fiel e tal. Ele tinha uma coisa dentro dele. Dependência de Deus. José sabia o quão fraco ele era. Por isso ele não podia desgrudar de Deus. O problema é que às vezes a gente acha que a gente é forte. Não, isso comigo não vai acontecer, pastor. Não, eu estou assim, assado. E quando vê, a gente escorrega. Sabe o que é saúde espiritual? É estar além de ter a consciência da presença de Deus. É estar em constante contato com Deus. Se Ele está aqui, vamos conversar com Ele. Leitura da Bíblia, oração. Talvez não acorde um dia, vamos falar da saúde, por exemplo, né? Que do nada você fala assim, hoje eu vou comer só rúcula e alfafa. Talvez não vá acontecer isso, pelo menos não muito em breve. Mas quando você tem o senso da presença de Deus, você fala assim, puxa, mas, cara, Deus me ama tanto e eu estou aqui botando porcaria no meu corpo. Acho que hoje eu vou tentar comer um pouquinho melhor. Vou botar aqui umas folhinhas, não gosto, vou só engolir esse negócio aqui, mas... E vai indo, vai indo, vai indo. Até que daqui a pouco aquilo que a gente não foi treinado para gostar, passa a ser o nosso gosto. Porque Deus vai nos moldando de dentro para fora. Saúde espiritual é a coisa mais importante da igreja. Vocês querem ver essa igreja ir para as ruínas? E daqui a 10 anos alguém passar e falar assim, aqui que ficava aquela igreja adventista, hoje ficou só o prédio aí. Deus me livre, né? Mas pode acontecer. Pode acontecer e não é tão difícil. Sabe como que isso aí vai acontecer? Se os membros começarem a rejeitar a comunhão com Deus, a missão. Se a gente começar a se preocupar com outras coisas que não ouvir a voz de Deus. Se a gente começar a deixar que o pecado ganhe espaço.
já que estamos falando do tema do adultério, ninguém, ou quase ninguém, acorda um dia e fala assim: hoje eu vou trair minha mulher. Ninguém fala isso. Mas vai se construindo aos pouquinhos. Hoje eu vou deixar o meu olhar ficar um pouquinho mais nessa mulher que não é minha esposa. Hoje eu vou usar minhas redes sociais e eu vou dar zoom em umas coisas que eu não devia estar dando zoom. Hoje eu vou assistir esse filme e tem umas coisas que não são legais, mas deixa. E aquilo vai construindo. Hoje eu não vou parar os pensamentos que vieram. Hoje eu vou deixar correr. E quando se vê, cai. E aí se pergunta, mas talvez já aconteceu com vocês. O fulano, o que aconteceu? O fulano, o pastor tal, o ancião tal, ele era tão assim. O que aconteceu? Lá dentro, devagarzinho, alguém foi soltando da mão do Pai. E soltando da mão de Deus a nossa saúde, ó, lá embaixo. Eu preciso partir para o nosso encerramento aqui. Eu vou ler o texto, depois vou fazer um apelo, e a gente vai ter música no final, Ivina, vamos? Perfeito. Olha só o texto ali, para mim é o mais importante aí da revista, esse aqui. No final da página 19, a importância do momento diário de comunhão. Olha só. Lê comigo aqui. Todos quanto se acham sob as instruções de Deus, precisam da hora tranquila para a comunhão com o próprio coração, com a natureza e com Deus. Nele se deve revelar uma vida que não esteja em harmonia com o mundo, seus costumes e práticas. É necessário que tenha uma experiência pessoal em obter o conhecimento da vontade de Deus. E essa frase é maravilhosa. Devemos individualmente ouvi-lo falar ao coração. Quando todas as vozes silenciam e em quietude esperamos diante dele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Quando eu tinha 7 anos, a gente foi no Itapema Park, lá em Alvorada, com os irmãos, e a gente almoçou, e minha mãe falou assim, ó, ninguém vai entrar na água depois do almoço, vocês vão esperar. Aí alguns dizem que não precisava esperar e tal, minha mãe não tinha conversa, vai esperar. E aí falou, mas mãe, o que nós vamos fazer? A gente via a piscina, via os tobogãs, e não podia entrar em nada, umas 2 horas. A gente levava as coisas para fazer o culto, né, porque a gente ia bem cedinho fazer o culto como família. E eu olhei a Bíblia da minha mãe, uma Bíblia marronzinha, Bíblia viva, e na contracapa tinha essa citação aqui do Ciência do Bom Viver. Devemos individualmente ouvido falar o coração. E eu li esse negócio, e falei assim, eu vou ler essa Bíblia aqui. E eu lembro, com 7 anos, eu comecei a folhear a Bíblia e caí na parte de Samuel. E achei muito legal que daqui a pouco tinha guerra, e daqui a pouco tinha Davi, gigante, aquilo lá pegou o meu coração. E desde então eu nunca mais parei de ler a Bíblia. Ainda preciso ler muito, mas muito mais. Mas me impactou. E eu tomei uma decisão na minha vida. Eu não quero nunca terminar um dia sem ter um momento com Deus. Não precisa ser meia hora, 40 minutos. É bom que tenha momentos assim. Mas pelo menos um capítulo. Esses dias eu estava indo dormir. E eu lembrei que de manhã aconteceu alguma coisa. Alguém me ligou, não pude fazer meu culto. Eu tive que sair para atender. Eu falei, opa, não li. Luz apagada, minha esposa tirava do meu. Eu catei o celular. Falei, vou ler no celular mesmo hoje. Aí eu li o meu capítulo. Porque eu não podia terminar o dia sem ler. E isso se tornou parte de mim, que eu sei que eu preciso. Se eu não ler a Bíblia, eu vou me afastar. Vou cair, posso não cair hoje, posso não cair amanhã. Mas vou cair. Porque aqueles que não se apegam à leitura da Bíblia e à oração, vão ser vencidos pelos ataques de Satanás. Não é podem ser, é vão ser. Ou você se apega com Deus, ou você vai cair. E eu quero fazer um apelo para você. Eu quero fazer um desafio para você. E não é absurdo, não é difícil. Mas, cara, se você topar, eu prometo, a sua vida vai ser diferente. Eu queria desafiar, e alguns já têm esse hábito, a todos os dias, a gente ler pelo menos um trechinho da Bíblia, de preferência um capítulo. Quem aqui topa? Tentar, todos os dias, pelo menos um capítulo, um trechinho. Levanta bem alto a mão aí. Levanta bem alto, todos os dias, pelo menos um pouquinho. Um pouquinho. Tá vendo, senhor? Joga um raiva aí se não fizer.
Então, beleza. Baixaram rapidinho, né? Tá bom, pode baixar. Deus está vendo. E se você não levantou com medo de prometer, tenta fazer, miserável. É muito importante. Vai mudar a tua vida. Todo dia. Um capítulozinho. Gente, se tu lê em voz alta, dura 2 minutos, 3 minutos no máximo. Talvez você não entenda todo dia. Talvez não seja todo dia que aquilo, nossa, hoje eu entendi para mim, mas Deus vai falar a tua mente. Queria convidar a Ivina para cantar aqui à frente. Se é o seu desejo buscar realmente a Deus, então, enquanto a Ivina canta, você pode se colocar em pé dizendo: Senhor, eu quero fazer, me ajuda.